seguir, internautas na Rádio Biolonomia, a voz do autoconhecimento, programas Retratos da História, com o autodidata João Gilberto Silva. Acompanhe agora. Internautas. E hoje nós vamos falar de um imigrante que veio para o nosso país, criou um dos maiores complexos industriais aqui do nosso país, mas que infelizmente, após a sua morte, esse complexo foi se deteriorando e hoje quase não existe mais. Nós iremos falar do grande Francisco Antônio Maria Matarazzo, mais conhecido como Conde Matarazzo, que nasceu em Castellobate, na Itália, no dia 9 de março de 1854. Tinha uma inteligência fantástica. Veio com a sua família para o Brasil e naquela época o Brasil ainda estava sendo desbravado. Por quê? Em 1881, o Brasil ainda estava passando pelo processo para a República, porque em 1889 foi quando foi proclamada a República. Aqui no Brasil, quando ele veio com a esposa dele, Filomena, e 2 filhos. Num primeiro momento, quando ele chegou, uma carga que ele vinha trazendo, ele se perdeu no Porto de Santos, e aquele pequeno patrimônio que ele trouxe para essa ilha de prosperidade chamada Brasil, ele perdeu. E ele foi montar o seu primeiro comércio na cidade de Sorocaba. Nesse primeiro momento, nós iremos passar a dinastia, os familiares do seu filho, que depois veio a sucedê-lo, grande empreendedor. Dos outros blocos nós iremos passar tudo aquilo que foi construído por essa família que é muito tradicional aqui de São Paulo, mas que por fatores de mudanças econômicas, fatores familiares, com o passar do tempo, foram perdendo tudo aquilo que foi construído, principalmente pelo Conde Matarazzo. Então, e que infelizmente perdeu praticamente o grande patrimônio. Também o André e a Maísa Matarazzo também, que inclusive foi passado um seriado de marido de televisão, os olhos maravilhosos dela, inclusive parece muito com os olhos aqui da minha produtora, Jéssica. Uns olhos muito bonitos. E Maísa Matarazzo foi para a área musical e deixou um legado muito bacana do cancioneiro brasileiro. Da união do André Matarazzo com a Maísa, que hoje é um grande diretor de uma grande rede de televisão, que é o Jaime Monjardim, que inclusive foi um dos produtores do seriado que passou com o nome dela, Maísa, fez muito sucesso, e que falou um pouco da história dos Matarazzos, desse grande legado que foi deixado pelo Conde Francisco Matarazzo. Estamos passando os familiares e tem aí o senador Eduardo Suplicy Matarazzo, que também faz parte aí desse legado. Então, nesse primeiro momento, nós mostramos aí a linhagem do Conde, a partir dele, da vinda dele para cá, dos seus familiares. Então, o que fica a mensagem do Conde Matarazzo é que, através do trabalho, através do respeito e principalmente através da visão empresarial, ele criou, no século XX, um dos maiores complexos industriais da América e até do mundo, porque pelo fato de ser um homem visionário, ele foi desdobrando seus negócios
ele foi incrementando seus negócios, principalmente no mercado interno. Hoje, nós temos empresas, que inclusive a gente vai falar de mais algumas empresas, que têm negócios no mundo inteiro. Mas naquela época, ele basicamente se ateve ao mercado interno e sobre o tipo de negócio que essa família tinha através do Conde Matarazzo. Essa é uma pequena homenagem singela para que os jovens entendam o seguinte: nós estamos agora numa nova era. Outros tipos de negócios vão se abrir. Nós estamos vendo na área da informática, teremos negócios diversificados em muitos campos. O campo da cibernética, o campo da astronomia. Daqui 10, 20, 30, 50 anos, nós vamos ter empresários que vão ter grandes empresas que vão fazer viagens espaciais, tal como você hoje viaja para a Europa. Nós teremos desdobramentos aí, econômicos, financeiros, em segmentos que são o quê? Oportunidades para se criarem novos negócios. O dono de uma rede de comunicação, que o Slim é um mexicano, temos Bill Gates na área de informática, mas muitos negócios vão se apresentar na nova era, que é o quê? É o desdobramento da evolução da ciência, que é justamente o que nós estamos agora levando para vocês, internautas. Ciência e autoconhecimento. Através da ciência, você vai se preparando, vai evoluindo, a sua sabedoria também vai avançando, para que a gente construa benesses para as pessoas. Falando de um grande empresário, foi um ícone no século XX, que é o Francisco Matarazzo. Então aí, através do seu trabalho, através da sua visão, ele foi evoluindo da Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, que chegou a ter 365 indústrias no Brasil. Olha só, administrar uma indústria, uma empresa já é difícil. Imagine ter 365 indústrias espalhadas aí pelo Brasil. Então aí começou o sinônimo de trabalho, fidelidade, honra e trabalho, que era a logomarca Francisco Matarazzo, que foi um grande empresário no segmento principalmente da alimentação, porque o povo precisa do quê? De arroz, de feijão, naquela época usava-se muita banha, e através disso ele foi diversificando seus negócios, e foi crescendo junto com o Estado de São Paulo. Por quê? Até 1937, quando ele estava ainda aí entre a gente, ele criou esse complexo. Então, ele criou um complexo impressionante. O estilo das indústrias dele, chaminés, que naquela época ainda não se tinha o conceito de preservar, no caso, a camada de ozônio, então era chaminé para todo lado aí. Hoje não, hoje a gente já tem um outro tipo de consciência, presas nas indústrias que ele teve, que foram 365, e em 1928 ele criou o que hoje nós temos aqui, a Fiesp, que representa hoje, só para vocês terem uma ideia, 50% do PIB das indústrias do Brasil. Inclusive tem algumas figuras, ele junto com José Hermínio, Horácio Laffer e outros grandes empresários, criaram um embrião que hoje é a Fiesp. Inclusive a casa dele é quase em frente, perto da Fiesp. Está esse grande complexo, foi criado lá em 1928 e que hoje representa um poderio muito alto na Avenida Paulista, onde tinha aqueles casarões bonitos. Hoje ali é o maior complexo econômico-financeiro do Brasil e do mundo, que foi fruto do trabalho desses grandes empresários que nós tivemos aí e que ajudaram a construir a pujança desse país. Porto de Santos em 1930, olha só, 1930 ele já tinha um investimento muito grande, exportando aí para todos os estados através do Porto de Santos, tinha inclusive um caso reservado lá no Porto de Santos, é o Porto de Santos. 1930, a pujança de um porto que trouxe para o estado de São Paulo e para o Brasil um crescimento vertiginoso e que teve aí no início um aporte do Conde Matarazzo através do seu complexo. Imagine só, 365 empresas, fábricas no Brasil inteiro e precisando da sua matéria-prima, que ele comercializava de muitos produtos do transporte, que era feito até o Porto de Santos, pelas ferrovias, que lá, quando nós falamos do Barão de Mauá, deu prosseguimento, é lógico, muita coisa já mudou, mas o nosso país é um país continental. Então, os produtos dele, sendo direcionados para o Porto de Santos, ele teve um arsenal todo que dava sustentação. Através do desenvolvimento das indústrias de Matarazzo, foi desenvolvendo o estado de São Paulo inteiro e o Brasil inteiro, criando-se novas ferrovias, FEPASA, e aí já, mais atualmente, o complexo ferroviário que existe no Brasil, mas que ainda
não tem uma sustentação muito grande. Por quê? Porque o Brasil, se continuar nesse crescimento na faixa de 5%, vai ter que se investir muito dinheiro. E a gente está vendo, o governo atualmente não está dando muita atenção para isso, mas os grandes empresários são o que constroem esse país. O complexo todo de cidade de São Paulo cresceu naquela fase de uma maneira impressionante, e ele, um homem visionário, vendia tudo que era possível, arroz, feijão, banha, depois foi diversificando. Ele precisava ensacar o material dele, criou-se empresas, e o homem de 200 fábricas e 20 bilhões de dólares. Imagine só, em 1937, quando ele nos deixou, 20 bilhões de dólares. Nós temos aí os empresários no mundo, que nem Bill Gates, os Slim, outras pessoas aí, na faixa de 40 bilhões de dólares, só que isso já tem 70 e tantos anos. Então, pessoal, no programa, nós mostramos para vocês o que foi construído por esse grande empresário, ícone, admirado pela grande maioria dos empresários daquela época, Francisco Matarazzo, que depois veio a receber o título de conde. Não foi aqui no Brasil, não. Ele recebeu o título lá na Itália, porque ele ajudou na Guerra Mundial, também lá, com seus mantimentos ao povo da Itália, e recebeu esse título, foi lá na Itália. Falando de um crescimento vertiginoso do seu império, mas também muito triste, porque, como não foi preparado as próximas gerações, toda empresa que é administrada através da família dificilmente se mantém. Por quê? Porque não existe um preparo profissional. Nós estamos falando hoje de um dos maiores empresários que esse país já teve, chamado Francisco Matarazzo, com o nosso programa, e hoje falando de um grande ícone do empresariado brasileiro, que é o conde Francisco de Matarazzo. No nosso programa nós iremos mostrar todo o desenvolvimento que teve através do trabalho. Ele veio a falecer em 1937 e assumiu, foi o filho dele, Francisco Matarazzo, e que durante 40 anos administrou todo o império, diversificou muito todo o complexo, mas aí começaram a ter as concorrentes. Por quê? O mercado interno do Brasil foi aberto, a mansão onde eles moraram, o prédio da Fiesp, quase em frente à casa dele, que foi criado em 1928. Então aí a fase boa, onde a prosperidade existia, o prédio que existe em São Paulo, que a maioria das pessoas conhece, que era a sede do Matarazzo. As pessoas muitas vezes passam ali e não sabem que hoje é o prédio da prefeitura. Então hoje nós temos ali a antiga sede do Matarazzo, prefeitura do terceiro maior orçamento do Brasil. O primeiro orçamento é o Brasil, o segundo orçamento é o Estado de São Paulo e o terceiro orçamento é a prefeitura da cidade de São Paulo. As pessoas passam ali no Vale do Anhangabaú. Aí foi construído já na época do Francisco Matarazzo, que foi a sede e que depois, através de algumas negociações, foi parar na mão do Banespa, e hoje é a sede aí da nossa prefeitura aqui, da cidade de São Paulo. Então, para vocês verem a pujança e a força. Aí vocês falam, puxa, mas o que o Matarazzo tem a ver lá com o Palácio do Governo, Palácio dos Bandeirantes? Ele ia criar uma universidade, estava construindo, e depois ele fez um acordo, ficou estabelecido o Palácio do Governo, no estado de São Paulo, um local muito bonito, governador. Para vocês verem, Prefeitura de São Paulo era a sede do Matarazzo, a sede do governo do estado de São Paulo era uma universidade que seria criada pela família Matarazzo, que depois foi ser aí o Palácio. Então as obras e os locais que Cecílio Matarazzo intencionou, o MASP, ele foi um dos criadores do MASP, junto com a X Chateaubriand, Pedro Maria Bardi, o Ibirapuera, o pavilhão da Bienal, que também foi inaugurado, intensificado através de Cecílio Matarazzo, o pavilhão todo da Bienal. A Veracruz, que também não existe mais, também foi um outro segmento que Cecílio Matarazzo investiu no cinema, onde foram se criados muitos artistas que ainda estão aí, muito trabalhando na TV, no cinema, que foi a Companhia Veracruz. O Teatro Brasileiro de Comédia também teve um investimento muito grande, porque Cecílio Matarazzo, ele criou muitos aspectos sociais, culturais na cidade de São Paulo. Então a gente também tem que dar aí os parabéns para esse grande continuador aí do conde Francisco Matarazzo. E já é uma fase onde as empresas, através das concorrências que tiveram, começou a entrar numa fase de decadência. Matarazzo faleceu em 1977 e depois aí assumiu, né, a sua filha, que veio a ser a neta do conde Matarazzo, Maria Pia Matarazzo, e que infelizmente as empresas passaram por problemas aí familiares, disputas entre famílias, muito triste. A mansão dos Matarazzo lá sendo, no caso, vendida
para se arrecadar dinheiro, porque a situação já era muito triste e muito decadente. O mausoléu, né, da família que existe lá na Consolação, por quê? Porque a gente colocou isso mais no sentido de aqui nós construímos e aqui também nós deixamos aquilo que nós construímos através do legado. Não existe mais praticamente daquilo que foi construído aí, uma imagem dele esquecida lá num canto de alguma obra, de alguma fábrica dele, do homem que construiu tudo isso. E aí uma imagem que tem ali na Vila da Antártica, próxima do estado do Palmeiras, dele, construiu e deixou um exemplo para muitos empresários daquela geração e que hoje, através desses ensinamentos e dessa própria decadência, tomaram isso como exemplo. Mas a nossa homenagem hoje ao Conde Matarazzo é justamente um imigrante que saiu de terra desconhecida, veio para o país, a terra abençoada, e construiu um legado. Então nós deixamos vocês aí com essa mensagem. Nós iremos fazer mais programas sobre outros grandes empresários brasileiros, já desse século XXI, que estão se preparando para deixar aí legados para a nossa juventude. Então eu deixo vocês com um grande beijo, um grande abraço, até o nosso próximo programa. E Conde Matarazzo, onde você estiver, muito obrigado por tudo aquilo que você fez pelo nosso estado de São Paulo, pelo Brasil. Um grande abraço. Vocês, internautas, ouviram na Rádio Bioeconomia, a voz do autoconhecimento, com o autodidata João Gilberto Silva, programa Retratos da História. Continuem sintonizados na nossa programação.